Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes quase 10 anos de existência, ou seja, em março de 2018 estaremos atingindo uma década de exibição ininterrupta de programas sempre levando assuntos do seu interesse, assuntos de utilidade pública, já se acostumou em aguardar pelas edições do mês de dezembro, onde promovemos algumas programações especiais, com retrospectivas, programas festivos, entre outros que estão sendo cuidadosamente preparados para esta reta final deste ano. Também, costumeiramente, conforme disse, temos a oportunidade e o entendimento que também fazem parte desta programação especial as avaliações, as reflexões, as ponderações que propomos aos poderes legitimamente constituídos em Nova Friburgo, mais especificamente nos referindo ao poder legislativo municipal e também ao poder executivo municipal. Até porque precisamos, sobretudo, tomar conhecimento do entendimento e da reflexão e das conclusões que cada um no seu âmbito, que é definido pela Constituição Federal, o faz em relação a este ano de 2017 que se encerra. Quais são aquelas questões que tiveram avanço significativo? Por outro lado, aquelas que também não tiveram o desdobramento aguardado pela população, pelo eleitor, pelo cidadão, que é quem paga toda esta conta. Certamente, no próximo ano, teremos mais uma vez um ano em que as eleições quase que gerais se destacarão, sobretudo nos permitindo a oportunidade de rever as nossas escolhas e, em decorrência dessas avaliações, promover as alterações que precisamos. Votar é escolher. Voto não tem preço, tem consequência. E uma vez exercendo o nosso direito, mais do que o nosso dever, precisamos acompanhar o mandato de todos aqueles que nos representam, independentemente de termos votado naquele eleito ou preferencialmente ou prioritariamente em outro candidato. É um momento em que temos que ter estas informações, essas avaliações, para, no próximo ano, continuarmos exercendo o nosso legítimo direito do acompanhamento dos seus mandatos e, sobretudo, da fiscalização das suas ações enquanto agentes públicos. Desta forma, o programa Cidade Real lhe oferece essa oportunidade de sempre receber, no mês de dezembro, representantes desses dois poderes no âmbito municipal, para que você tenha também a possibilidade de ouvi-los. E certamente, para aqueles que se apresentam e que comparecem, certamente oferecemos essa oportunidade de fazer uma retrospectiva do exercício das suas funções, obviamente, no âmbito dos seus mandatos e dos poderes que nos representam. Portanto, se trata de um programa de utilidade pública, um programa que certamente teremos, mais uma vez, a audiência da nossa expressiva e maciça, eu diria, agradável população que sempre nos prestigia com o carinho da sua assistência nas noites de segunda-feira. Vale acompanhar, vale assistir. O programa de hoje será um programa absolutamente interessante, atraente, diferente, até porque
temos a honra e a satisfação de receber um ilustre vereador que tem se mantido muito perseverante, muito firme, muito convicto das suas manifestações na Câmara Municipal, se revelando como uma das mais notáveis participações e composições no âmbito da Câmara Municipal. Com a proteção de Deus, sempre, e com a certeza absoluta da sua audiência, contando, obviamente, com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 11 de dezembro de 2017. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A melhor época do ano chegou. Aproveite, sorria, brinque, curta esse momento com sua família, porque é bom, é vida, é Natal. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Na hora de construir, o que conta para você? Meu nome é Luana, sou arquiteta e ter uma loja onde eu encontro sempre novidade é muito bom para os meus projetos. Esse é um dos principais motivos por eu estar sempre aqui na Vermar. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Pioneira em Nova Friburgo, a Gigalink adquiriu a Bambo Internet, que atua em Quissamã e Carapebus. É a Gigalink chegando a mais 2 cidades do interior do estado, levando sua missão de compartilhar o acesso digital com qualidade de forma inovadora e sustentável. A população vai gostar dessa mudança também aí. A gente está aqui de braços abertos com a comunidade. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez iniciando a série de programas especiais previstos para o mês de dezembro, que, conforme eu disse, nos permitem a oportunidade de traçar reflexões acerca do ano que estamos encerrando, como também estabelecer perspectivas e expectativas para o ano de 2018, ano particularmente especial para a nossa cidade, quando estaremos celebrando e comemorando os 200 anos de existência. Me parece que, quando muito, teremos a ocasião para celebrar e organizar os festejos. Uma vez que as mudanças que a cidade precisa e anseia necessariamente requerem 2 fatores que me parece não termos à disposição: tempo e recursos. Desta forma, se aqueles que respondem pela administração pública da nossa cidade entenderem a importância do momento, certamente organizarão os seus devidos festejos, mas não é o suficiente, não é o bastante. Talvez fosse o momento mais adequado, o momento mais oportuno para propormos as mudanças necessárias que a nossa cidade precisa para o futuro que queremos. E mudanças que certamente não acontecem em apenas um mandato. Muitas delas, em várias áreas, como saúde, educação, mobilidade urbana, requerem um tempo razoavelmente maior para que efetivamente aconteçam. E aí se tratam de projetos de governo e não
de poder. Seria absolutamente fantástico e extremamente proveitoso e, eu diria, reconhecedor àqueles que estiveram desde a nossa existência, que houvesse um pacto em torno de um projeto de governo para as próximas décadas, com objetivos a serem alcançados. Mas, lamentavelmente, não é o que observamos acontecer, que a cada mandato que se inicia, em qualquer que seja o poder, nos dá a sensação que iniciamos ali a nossa existência enquanto cidade, porque os projetos são retomados ou reiniciados ou criados a partir do ponto zero, sem se considerar aqueles que poderiam ter continuidade. Então, faço essa rápida reflexão, como já tenho feito em várias edições anteriores, entendendo que o momento do bicentenário é o momento do projeto para o futuro. Para o ano que vem, conforme disse, tanto teremos a oportunidade de comemorar e de celebrar. Mas também podemos nos apresentar e criarmos as nossas estratégias e o nosso planejamento para, quem sabe, os próximos 200 anos, quando certamente os nossos herdeiros, os nossos sucessores poderão tirar proveito dessas medidas que poderão ser propostas, sobretudo com o apoio indispensável de todos os agentes políticos, como também da sociedade civil organizada de maneira pacífica, ordeira, de maneira absolutamente condizente com os anseios da população. Sendo assim, nesta edição temos a satisfação, temos o privilégio e, sobretudo, a honra de receber um ilustre representante do Poder Legislativo Municipal, o vereador Johnny Maicon. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV, como também a produção do programa, se sentem prestigiados com a sua honrosa presença. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui com você, Zuri, nessa programação de tamanha audiência, de reflexão, em que a gente tem a oportunidade de discutir ideias e apresentar situações pelas quais tem vivido a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então, desde já quero expressar minha gratidão pela oportunidade e pela honra de estar participando desse programa Cidade Real, que, repito aqui, tem uma importância incalculável como conteúdo informativo e orientativo para os munícipes daqui de Nova Friburgo. Então, quero agradecer e parabenizar também a cada um dos profissionais da TV Zoom, que vale destacar que são pessoas extremamente qualificadas, que ao longo de muitos anos têm se dedicado a fazer e realizarem um serviço de excelência na nossa cidade. Então, aproveito a ocasião também para estar agradecendo e parabenizando publicamente a emissora TV Zoom, como também essa programação da Cidade Real, que muito tem acrescentado no dia a dia da população de Nova Friburgo. Nos sentimos, ao mesmo tempo, agradecidos com os seus generosos elogios, mas também cada vez mais comprometidos com a qualidade dos programas que semanalmente apresentamos. Quero também registrar que, nesta ocasião em que recebemos aqui um legítimo representante do Poder Legislativo, havíamos também convidado o seu ilustre presidente, vereador, grande companheiro, Alexandre Cruz, que faz um trabalho também bastante elogiável à frente do Poder Legislativo, para estar conosco nesta ocasião. Mas, diante da sua concorrida agenda,
não houve compatibilidade na concordância dos horários para esta gravação. Sendo assim, obviamente, garantindo a presença e a oportunidade para o Poder Legislativo, convidamos o vereador Johnny Michael, mas mesmo assim queremos agradecer e reiterar os nossos agradecimentos ao vereador Alexandre Cruz, como também a sua eficiente assessoria, pelos contatos estabelecidos, pelo interesse e pela intenção no comparecimento nesta ocasião, o que evidentemente, pelo que já foi explicado, não se tornou possível, não houve compatibilidade na concordância das disponibilidades. E sendo assim, o vereador Johnny Michael certamente irá também representar dignamente o Poder Legislativo. E aí, vereador, já começo com a seguinte proposta. Você é um vereador recém-chegado na Câmara Municipal, que está no início do seu primeiro mandato, completando agora neste mês de dezembro, um ano à frente da sua gestão no Poder Legislativo. Tem se notabilizado pela forma crítica, contundente, firme, eu diria que por vezes inabalável diante das circunstâncias e também da forma como se posiciona nos trabalhos da Câmara Municipal, e aqueles que acompanham as sessões da TV Câmara, tanto pessoalmente como pela televisão, já tiveram essa oportunidade de chegar a essa reflexão. E aí, como agente político, que o também acompanha os desdobramentos nos cenários nacional e estadual, o que tem trazido cada vez mais um desgaste da área política, no âmbito nacional, no âmbito estadual, conforme eu disse, por vezes também no âmbito municipal, com diversas ações inesperadas, sobretudo da Operação Lava Jato, que coordena brilhantemente os seus trabalhos, sobretudo sob a condução também irretocável do juiz Sérgio Fernando Moro. Ou seja, este cenário tem sofrido inúmeras modificações, inúmeras transformações. Qual a sua avaliação do momento atual do cenário político em todos os âmbitos? Então, Zuri, cada um dos telespectadores aqui da Cidade Real, o que devo dizer é que as pessoas estão cada vez mais com seus corações sem crédito na política. Cada vez menos motivadas, menos entusiasmadas, menos confiantes em que a política, de fato, possa ser, na prática, uma ferramenta de transformação social, de ajustes nas diversas áreas. E todo esse clamor que tem sido notado cotidianamente da população brasileira, eu, como agente político, entendo perfeitamente esse pensamento e posicionamento dos brasileiros. Uma vez que a gente vive uma crise em nosso país, crise moral, crise econômica, crise em diversas áreas, mas principalmente crise de representação política muito grande. Se a gente perguntar para as pessoas no dia a dia quem que elas consideram que sejam referenciais, representantes políticos em que realmente atendem requisitos de uma política que satisfaça o interesse da população, dificilmente a gente vai encontrar alguém que aponte alguns personagens da política brasileira que realmente representa o clamor que pulsa no coração dos brasileiros. Então, isso tudo que tem acontecido no nosso país, essas exposições de escândalos, de corrupção, tem gerado um desgaste extremamente excessivo, mas temos que olhar o ponto positivo, porque é perceptível que está acontecendo uma varredura no cenário brasileiro. Quando que imaginaríamos que deputados federais, ex-governadores seriam presos?
Então, a gente tem percebido que tem tido um avanço. E, simultaneamente, esse avanço, no sentido de penalizar, né, as pessoas que desviaram milhões e até mesmo bilhões de recursos públicos, a gente tem percebido cada vez mais um afastamento das pessoas com a política brasileira. Isso é um fator extremamente negativo. As pessoas cada vez menos têm o interesse de participar diretamente do processo político. Cada vez menos acredita que a política pode, de fato, estabelecer aquilo que há décadas e há séculos a gente sonha, né? Justamente porque a corrupção tem imperado no nosso país. E é lamentável, Zuri, a gente observar no Congresso Nacional parlamentares que, de forma escandalosa, se venderam para o sistema. A gente olha para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputados estaduais que se prostituíram para o governo, né? A gente olha os diversos parlamentos municipais espalhados pelo país que seguem essa mesma linha. Portanto, é por isso que as pessoas estão cada vez mais desacreditadas com a política, porque tudo aquilo que tem repercutido, evidenciado no cenário estadual, nacional e nos municípios, mostram que os políticos, na sua maioria, podemos dizer assim, não têm tido o interesse de realmente estarem contribuindo para o desenvolvimento da cidade, do estado, do país, não estão interessados em cumprirem com as suas atribuições e obrigações constitucionais e, mais do que isso, obrigações e compromissos que foram assumidos no período de campanha. Porque no período de campanha todo mundo fala que vai combater a corrupção, todo mundo fala que vai investir e dedicar-se em saúde, em políticas públicas para saúde, educação, mobilidade urbana. Agora, após ser eleito, na prática a gente vê algo completamente diferente. E isso acontece justamente por esse império que reina no Brasil. A política tem uma mentalidade arcaica. Os agentes políticos no Brasil, normalmente, antes mesmo de serem eleitos, eles fazem uma série de acordos prévios. E acordos em que compromete diretamente o seu mandato. Então, existem algumas pastas que já são negociadas previamente, em que pessoas são colocadas sem um mínimo de qualificação, sem um mínimo de entendimento, sem um mínimo de experiência. E é por isso que a gente tem sofrido todos os dias. E o problema que a gente enfrenta hoje em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, não é um problema pontual desse momento. É algo que se arrasta há décadas. E eu penso que a gente precisa começar a combater isso, Uri. Eu sou engenheiro, mecânico, me formei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estou abrindo mão temporariamente do exercício da minha profissão porque eu sou um apaixonado pela política. Eu estou abrindo mão de ganhar mais no exercício da minha profissão justamente porque eu ainda acredito. Eu quero e estou apresentando uma nova cultura política em que as pessoas... para que as pessoas comecem a ser entusiasmadas e gerem uma expectativa, uma esperança de que ainda assim é possível a gente se envolver diretamente na política sem negociar princípios, sem se corromper, sem se prostituir para o sistema. Por isso que o nosso mandato tem sido muito participativo, ouvindo as pessoas, indo ao encontro das demandas. A gente tem visitado frequentemente as comunidades, a gente tem ouvido de perto e temos tido a sensibilidade de escutar o clamor das pessoas nas ruas. Nosso mandato tem sido combativo, né? E quando a gente fala que nosso mandato tem sido combativo dentro das nossas ações fiscalizatórias, e às vezes a gente fica até um pouco exaltado dentro dos nossos discursos, mas tudo que a gente fala, a gente mostra. Em nenhum momento eu chego na Câmara ou no dia a dia, apresento alguma coisa de ilegal, de imoral, de falha ou erro do governo que não tenha provas. A gente mostra. Então, assim, é isso que as pessoas esperam, esse novo posicionamento político. E, acima de tudo, ser propositivo. A gente não pode só apenas criticar e apontar falhas. A gente precisa de políticos que sejam propositivos, que apresentem ideias, sugestões de melhorias, que independentemente do governo ou de interesse partidário, de estar ligado ao governo ou não, a gente tem que contribuir, ajudando, cooperando, estendendo as mãos e apresentando, não apenas as críticas e as falhas do governo,
como também apontando possíveis soluções. Então, Zuri, é lamentável o que a gente tem vivido no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Eu espero que no ano de 2018, nós, como cidadãos, eleitores, aproveitemos a oportunidade para estarmos dando um basta nisso, para que a gente não venha reeleger pessoas que já tiveram sua oportunidade e não a aproveitaram. No período de eleição, eu disse o seguinte para os meus eleitores, falei, olha, eu só quero uma oportunidade. Se eu não corresponder a essa oportunidade, simples, não desista, não perca a esperança, vote em outro, acredite em outro. Agora, se você não acreditar em ninguém, se posicione, se coloque como um candidato. O que a gente jamais pode perder é a esperança. O que a gente jamais pode perder é a expectativa de que a política ainda pode ser realinhada para com os princípios que atendam às expectativas que estão nos corações das pessoas. Então, por isso que eu estou abrindo mão de alguns sonhos profissionais, de alguns objetivos familiares, justamente para me dedicar quase que exclusivamente ao mandato. Eu não tenho trabalhado menos do que 12 ou 14 horas por dia. E tem sido assim muito desgastante. Humanamente falando, a gente perde muito mais do que ganha, mas existe um combustível que me move, que se chama fé. Eu ainda acredito que a gente pode, de forma gradual, mudar e transformar todo esse quadro caótico da política brasileira, estadual, como também dos municípios. Nessa sua brilhante avaliação, existe um agente que é parte fundamental em todo esse processo, mas me parece que por vezes não entende essa sua importância, que é justamente o eleitor. Obviamente que esses que estão no poder ou foram afastados por medidas judiciais, por ações da Polícia Federal, certamente estão ou estiveram no exercício dos seus mandatos, foram eleitos para tal. E por conta desses desdobramentos, o eleitor se frustra e mais, se decepciona. Como convencer o eleitor, como convencer aquele telespectador e aquela telespectadora que está nos assistindo nesse momento que a melhor alternativa democrática ainda é pelo inalienável exercício do voto, do qual não cabe recurso, não cabe julgamento Perfeito. Em segunda instância, não cabe liminar. O voto é sagrado, secreto, e eu entendo particularmente que deveria ser facultativo. Não entendo que voto obrigatório combina com democracia. Para mim são conflitantes e distoantes. As grandes democracias do mundo nos mostram que o exercício facultativo do voto, ele tem um valor absolutamente significativo e um poder de transformação ainda maior do que aquele que se exige a obrigação formal, sob pena, inclusive, de o pagamento de uma multa de um valor irrisório. Mas, de toda forma, obrigam o exercício da escolha. Diante deste quadro, como ainda motivar o cidadão a continuar exercendo o seu direito de escolha? Zuri, penso que hoje a gente tem ferramentas para isso que nós não tínhamos há 8, 10, 15, 30 anos atrás, que são especialmente os meios de comunicação, principalmente as redes sociais. O nosso mandato tem sido um mandato em que a gente tem dado o máximo de publicidade às nossas ações. E de forma muito curiosa, muitas pessoas que não votaram em mim, tanto pelas redes sociais, nesse contato virtual, como nos encontros pessoais do dia a dia, nas ruas, as pessoas têm expressado que o nosso mandato tem sido diferente. E alguns até me pegam de surpresa e dizem assim, caramba, eu não te conhecia. E através de você, eu estou começando a acreditar que
sim, é possível ter pessoas bem intencionadas dentro da política. Então, eu imagino que os meios de comunicação, de modo geral, principalmente as mídias sociais, podem contribuir muito nesse sentido, né? Evidentemente que a gente precisa ir na raiz dessa problemática que existe no Brasil há décadas e há séculos, que é justamente investir em educação. Só que, fatalmente, não existe o interesse dos governantes de modo geral, que já estão dentro desse ciclo vicioso da política, em investir em educação de consciência política a partir das crianças. Porque eles sabem muito bem que a partir desse investimento, no futuro, ele e as suas descendências, as suas futuras indicações não obterão êxito nas eleições. Então, a médio e longo prazo, penso eu que tem que haver um investimento em educação de forma maciça. As crianças, adolescentes, jovens precisam entender, né, como é o funcionamento da política brasileira, precisam entender as atribuições do poder legislativo, do poder executivo, porque eu, como vereador, às vezes, pessoas me questionam, me cobram questões pontuais que é de responsabilidade do executivo municipal, né? E isso acaba também interferindo um pouco nas ações do parlamentar, porque o parlamentar ele precisa se dedicar intensamente, claro, ouvir as pessoas e relacionar com o cotidiano dos diversos setores da sociedade, mas precisa também dedicar tempo para estudar as legislações, para contribuir de forma bastante embasada com proposições legislativas, né? Então, assim, penso eu que a médio e longo prazo tem que investir em educação. A curto prazo, a gente tem essa grande ferramenta, essa grande oportunidade que são as mídias sociais, né? A gente pode, por exemplo, em um vídeo de 1 minuto e ter aí milhões de visualizações, né? Algo que a gente não tinha há cerca de 10 anos atrás. Então, assim, por mais que a gente tenha os efeitos maléficos da expansão da tecnologia, sobretudo dos recursos gerados a partir do acesso à internet, a gente tem essa grande oportunidade de ferramenta, da gente replicar e reproduzir coisas boas, dentre elas uma nova consciência política, uma nova mentalidade. Mostrar para a população que se o parlamentar, por exemplo, não fiscaliza no decorrer dos 4 anos, se o parlamentar, a nível de um município, não consegue preparar um requerimento de informação para fiscalizar os atos do executivo, mas não apenas, por exemplo, mas também nortear com ideias e sugestões de melhorias em um setor específico, sinceramente, na minha opinião, não serve para me representar. E também não serve para representar a população. Então, as pessoas precisam cada vez mais ter o interesse de saber exatamente o que está acontecendo, mas também cabe a nós, como agentes públicos, de estarmos publicizando o que está acontecendo. Mostrar para a população, de fato, o porquê alguns setores não têm avançado, né? E aí, se a gente começar a enumerar aqui dentro do município de Nova Friburgo, a gente fica 10 horas de programa, ainda é pouco. Então, assim, penso eu que a gente precisa investir em educação e publicizar o que de fato tem acontecido no dia a dia. Nessa sua linha bastante pragmática, eu também, como a nossa expressiva e maciça audiência, queremos ouvi-lo acerca do desempenho do Poder Legislativo. Você, como outros vereadores, se manifestam de forma muito contundente, de forma muito firme, convicta e até independente diante do cenário que os cerca, que os contorna. Outros vereadores, sem citá-los evidentemente, não têm essa mesma performance, não têm esse mesmo desempenho e acabam por confundir o exercício da função com a representação individual, ultrapassando os limites mínimos de respeito
com a autoridade constituída, o que me incomoda, chegando por vezes a ataques pessoais, o que absolutamente não contribui para os interesses do eleitor, da população, e os torna como figuras radicais e incapazes de ter o discernimento necessário para avaliar de maneira cautelosa e prudente as questões. Durante este ano, tivemos a oportunidade de acompanhar, para aqueles que têm este interesse, o desempenho da composição da Câmara Municipal através dos seus 21 membros. E, evidentemente, com isso se constrói uma linha de trabalho. De forma, assim, muito verdadeira, nós gostaríamos de ouvi-lo cortando na própria carne. Ou seja, como vereador de primeiro mandato, mas se destacando juntamente como outros, como sendo assim dignos representantes da nossa população, qual é a sua reflexão, qual é a sua conclusão, qual é a sua análise do desempenho do Poder Legislativo nesse primeiro ano do seu mandato? Então, Zuri, na realidade, quando eu olho para os meus colegas parlamentares, eu vou ser muito sincero. Ou seja, por favor. A maioria, né, eu não os vejo maliciosos, sinceramente, não os vejo com maldade, mas eu percebo que eles vêm desse ciclo vicioso da política. E às vezes eles se amarram ao poder executivo de tal forma como achando algo muito natural e normal, que não é. As pessoas não querem isso, as pessoas não acreditam que esse é o tipo de política que deve acontecer. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não podem se posicionar em ser base, não é isso. Eu estou dizendo que, independentemente do posicionamento, não pode perder a independência, justamente de poder cobrar e fiscalizar os atos do executivo. Né? Então, a percepção que eu tenho é que o que acontece aqui no município de Nova Friburgo, nos demais municípios brasileiros, é que já se acostumou, se habituou em estar diretamente inserido no sistema, que é um sistema inteiramente nocivo à sociedade. Sistema esse em que faz com que a Câmara, no sentido coletivo, perca o poder. Porque, na realidade, a Câmara tem muito mais poder do que ela pode imaginar. Né? Qualquer parlamento do país tem o poder de tirar o chefe do executivo. E, na realidade, a Câmara precisa estar unida para cobrar do executivo, a ponto de chegar para o prefeito, para o governador, para o presidente e falar assim, olha, qual é o seu objetivo? Vamos acertar, vamos ajustar, nós vamos te dar mais uma chance. A gente quer contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. A gente não quer uma cidade mal. Agora, se não o fizer, está aqui, vários atos de improbidade administrativa. Nós vamos cassar o seu mandato. Então, assim, penso eu que a Câmara devia ter mais consciência nesse sentido. Né? A gente sofre muito com o Poder Legislativo de Nova Friburgo, porque o prefeito Renato Bravo, os secretários têm descumprido uma série de leis, né, têm ido na contramão do que anseia a população e, às vezes, a gente, na minoria, não tem força suficiente para poder cobrar e pressionar o Executivo Municipal para que ele cumpra a obrigação e a parte dele. Eu tenho dito por diversas vezes que o meu posicionamento na Câmara é o reflexo do governo municipal. Né? É só a gente ouvir os servidores, ouvir as pessoas, que a gente vai perceber o quanto o governo vai muito mal. E é por isso que a gente tem apresentado muitas críticas, muitas falhas, muitos erros, mas aquilo que é correto, que vai para o caminho em que a gente esperava, a gente dá uma publicidade no sentido positivo. A gente elogia, a gente parabeniza, a gente demonstra o nosso reconhecimento público, porque essa é uma nova forma de fazer política. É o que as pessoas esperam de nós. Eu vou ser muito sincero, Zuri, eu sonho, tu fala isso do fundo do meu coração, eu sonho em Friburgo dar uma virada completa, com o prefeito Renato Bravo ou não. Sendo ele ou qualquer outra pessoa, eu vou ter o prazer de chegar
me posicionar na tribuna da Câmara e dizer, gente, olha só como é que estava a saúde, olha como é que estava a educação, olha como estava a mobilidade urbana. Ainda não está da forma com que nós sonhamos, mas olha como que evoluiu. Olha como que tem perspectivas de avanços no futuro. Então, assim, sinceramente, eu não vejo isso. E tem mais, a gente tem informações extremamente sigilosas que a população sabe. E às vezes eu observo alguns colegas meus até exagerando nas palavras, e eu confidencio que algumas vezes, eu exagerei, né? Poderia ter evitado determinadas palavras ou ir tão longe como eu fui, mas é porque a gente tem informações que cortam o nosso coração. A gente sabe de coisas que a população não sabe, coisas assim extremamente absurdas, que são intoleráveis, inadmissíveis, em que parte delas, em breve a população vai ter conhecimento, que vai ficar tão quanto estarrecida como nós ficamos. Então, assim, por isso que às vezes existe essa explanação muito enfática, às vezes muito agressiva, e em que, sinceramente, eu não acho legal, não aprovo, entendeu? É porque, infelizmente, todos nós somos seres humanos. E, às vezes, a gente acaba agindo pela emoção. O nível de tensão é tão grande, são tantas pessoas sofrendo, tantas vidas que, infelizmente, têm morrido no Hospital Municipal Raul Sertã, que faltam medicamentos, insumos básicos, falta um mínimo de estrutura. Então, isso tudo mexe com a mente dos parlamentares. Obviamente que nada justifica o excesso. Nada, absolutamente nada, né? Então, assim, o que eu vejo na Câmara de Nova Friburgo são pessoas do bem, na maioria delas, mas que estão envolvidas, contaminadas com o sistema da política que reina e impera no país. E por isso eles ficam engessados diante das suas atribuições, sendo a principal delas fiscalizar os atos do Executivo. Na verdade, Zuri, o problema político no Brasil decorre muito dessa falta de fiscalização. Porque se a gente tivesse uma fiscalização séria no Congresso Nacional, na LERJ e aqui no município de Nova Friburgo, como nos demais municípios, sinceramente a gente não chegaria ao patamar que chegamos hoje. Eu duvido que se os parlamentos do Brasil tivessem uma Câmara séria, que botasse, assim, entre aspas, com todo respeito, a faca no pescoço do prefeito, do governador e do presidente, dizendo para eles, olha, vai fazer ou não vai? Né? E duvido que ele não se posicionaria. Né? Infelizmente, acaba correndo de forma muito frouxa, justamente porque os parlamentos espalhados pelo Brasil têm a minoria de pessoas que se posicionam contrário ao sistema, não contrário ao governo. Porque, independentemente do prefeito que fosse eleito, poderia ser meu irmão, com todo respeito, o meu posicionamento seria o mesmo, de cobrar incisivamente para que cumpra com as suas obrigações assumidas no período de campanha, como também nas suas atribuições constitucionais. Ou seja, os poderes, de uma forma geral, têm se omitido no exercício Exatamente. Das suas obrigações constitucionais? Exatamente. Isso há décadas. Né? É só a gente observar, por exemplo, o que o município de Nova Friburgo, os vereadores, o que os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dos demais parlamentos estaduais do Brasil, o que os deputados federais do Congresso Nacional, nessas últimas décadas, apresentaram de consistente a nível de denúncias acerca de irregularidades e ilegalidades praticadas pelo chefe do Executivo. Se a gente observar bem, o que tem explodido no país, na maioria das vezes, são denúncias que o próprio Ministério Público faz. E a Câmara? A Câmara tem sim se omitido da sua responsabilidade. Né? Aí, chegando a um ano de mandato, o que nós apresentamos de denúncia ao Ministério Público, a população não tem ideia. É uma quantidade assim muito significativa. Cito aqui, por exemplo, uma denúncia que foi feita pelo vereador Marcinho da Escola Lafayette Bravo Filho, né, que foi interditada em janeiro desse ano, e o Ministério Público deu prazo de 60 dias para o Executivo Municipal se posicionar, e aí sim se posicionou. Agora já tem um processo administrativo que foi aberto,
já está em trâmite de processo de licitação para poder fazer as obras, né? Porque muitas das vezes, por si só, o executivo não faz. Tem que ter uma pressão, uma determinação de algum outro órgão de fiscalização, né? Dentre eles tem um Ministério Público. E o que para nossa reflexão, o que as câmaras espalhadas pelo país apresentou e tem apresentado de denúncias expostas para a população, como também para os outros órgãos de fiscalização? Se a gente tentar lembrar, né, a gente vai estar citando pouquíssimas denúncias em que realmente foram consistentes nesse sentido. Então, assim, repito que a gente não pode se posicionar como opositor por opositor, ou base por base, porque isso, para mim, sinceramente, isso é da política antiga. Isso não existe. Não existe. Amanhã, eu estando no PRB ou não, o partido que eu estiver pode eleger o prefeito de Nova Friburgo, eu posso ser o vereador ainda. E ainda assim, a minha postura tem que ser a mesma. Eu não posso mudar simplesmente porque eu vou entrar dentro desse sistema, vou receber vários benefícios, vou nomear XYZ de pessoas próximas a mim, e aí por conta disso eu vou tapar o meu olho, vou vedar os meus ouvidos, não vou enxergar e não vou ouvir nada que está acontecendo à minha volta. Não. No meu último pronunciamento, Osuri, eu fiz um apelo aos demais parlamentares. Eu falei algo que originou do meu coração. Eu falei, olha, a gente precisa se unir. A gente precisa, por um momento, deixar de lado as questões partidárias, as questões de base e oposição e se unir em benefício de Nova Friburgo. Né? Eu, particularmente, não tenho nada contra o prefeito Renato Bravo e nada contra os secretários. Pelo contrário, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Eu quero fazer história. Eu cheguei para o prefeito Renato Bravo, certa ocasião, e disse para ele o seguinte, falei, prefeito, sabe o que eu sonho? Que o senhor seja o melhor prefeito da história de Nova Friburgo. Porque se o senhor for o melhor prefeito da história de Nova Friburgo, a população vai sentir na pele as transformações de melhorias em favor delas. E vai ser muito bom para a minha pessoa como parlamentar, porque se eu for o melhor prefeito da história, de certa forma, eu serei lembrado como um parlamentar que fez parte desse contexto político municipal. Agora, se for o chefe do executivo ruim, que infelizmente tem se refletido muito negativamente no meu mandato, para os demais parlamentares e principalmente para a população de Nova Friburgo. E essa sua avaliação também sobre a administração pública municipal, que também completa o seu primeiro ano de exercício do presente mandato, será motivo da sua manifestação no próximo bloco. Muito bem. Aqui, querido, take aqui comigo. Peguei de surpresa agora o nosso repórter cinematográfico Charles Torres, que está aqui, evidentemente, cobrindo aqui a ausência dos nossos tradicionais cameramans. Muito bem, depois do intervalo, retornaremos conversando com o ilustre e, eu diria, destemido vereador, por vezes, Johnny Michael, que tem se revelado um agente público absolutamente firme, convicto, apegado às suas doutrinas, às suas convicções e, tenho certeza, honrando o voto de todos aqueles que o elegeram, como também aqueles que se sentem representados pelo exercício do seu mandato na Câmara Municipal. Depois do intervalo, retornaremos. Não saia daqui. Afaste-se do seu controle remoto. É Natal, tempo de amar, de ser feliz, tempo de renovar a esperança e perdoar, sentir a magia, iluminar bem mais que a casa, a alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível. É momento de renascimento, de redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal, por inteiro, com leveza e agradecimento.
Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Para que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Tá na hora da reforma Vermar. Os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto. Sua casa tá nova e seu astral também. Tá na hora da reforma Vermar. Conselheiro e Paysandu. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e também, por vezes, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, já na reta final deste ano, promovendo as suas edições especiais, quando promovemos, além, obviamente, das confraternizações, as retrospectivas, trazendo até você a oportunidade de tomar conhecimento dos trabalhos que são desenvolvidos tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo municipais, que tem, ao longo desses quase 10 anos de existência, lugar garantido na nossa grade de programas do mês de dezembro, quando oferecemos a nossa expressiva audiência, e a sua audiência é motivo de prestígio para todos nós, a oportunidade de ouvi-los, até porque são eleitos para tal finalidade, são eleitos para priorizar os interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais. E dessa forma também já quero registrar o convite encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal, colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo, para que esteja conosco aqui na edição da próxima semana, também promovendo as suas análises e reflexões. Ainda por ocasião dessas citações e pelo fato também de que o entrevistado e o entrevistador têm formação na área tecnológica, saudar todos os engenheiros e arquitetos neste dia 11 de dezembro que celebram de forma simbólica o exercício das suas profissões, absolutamente indispensáveis para qualquer sociedade que queira se desenvolver sob o amparo da tecnologia, da ciência, do desenvolvimento planejado e estratégico. São profissões nobres, evidentemente, e obviamente, por lidarem com aspectos relacionados ao nosso bem-estar, à nossa dinâmica, quando a exercemos rotineiramente nas nossas diversas ações, ou seja, profissões absolutamente fantásticas. E aí cito por derradeiro o ilustre companheiro, colega, engenheiro Gilberto Nader, lenda viva da engenharia local, que dentre as suas frases pitorescas dizia que, tirando-se as obras de Deus, todas as outras tiveram a participação dos profissionais da nossa área. Sensacional essa definição, mas
paradoxalmente e por analogia, também concordamos com esta definição. Novamente, saúdo todos os profissionais, todos os colegas que neste dia têm motivos para saudar e celebrar o exercício das suas profissões. E também quero, por oportuno, saudar as presenças das queridas Lohane e Maíra, que nesta ocasião, nesta edição, também acompanham o ilustre vereador Johnny Maicon, aqui acompanhando os nossos trabalhos e também fazendo as observações necessárias para que ele tenha o melhor desempenho, o que certamente está tendo. E aí, vereador, já avançando para a nossa pauta derradeira, não podemos também deixá-lo de ouvir no que se refere à administração municipal. O Poder Executivo, que tem à frente o colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo, está encerrando, está completando o primeiro ano do seu mandato. Sob, inclusive, muitas críticas, né, de diversos setores, das mais diversas naturezas. Não obstante o fato de que a sua composição do primeiro escalão tem sofrido frequentes mudanças. Até o presente momento são 11 secretarias que tiveram, 16 secretarias que tiveram, corrigindo, melhor dizendo, os seus titulares sendo substituídos, o que, na realidade, acaba também contribuindo para a descontinuidade dos trabalhos que são iniciados no início do mandato. E isso toma proporção, enfim, temos aí a manifestação de diversos setores que se mostram preocupadas. E nesse sentido, quero também enfatizar que é importante termos essas avaliações porque o contraditório é democrático. Por vezes incomoda, por vezes constrange, mas é absolutamente democrático. A contradição faz parte do processo democrático, desde que seja feita de maneira verdadeira, leal, respeitosa, sobretudo ao exercício da função. Dessa forma, de que maneira o ilustre vereador avalia a atual administração municipal? Então, Zuri, cada um dos telespectadores do programa Cidade Real, na realidade, no ano passado, assim que foi confirmado, né, o nome do Renato Bravo eleito como prefeito e eu, os demais 21 vereadores, passado algumas semanas, o prefeito Renato Bravo me convidou para a gente dialogar, para a gente discutir ideias. Olha, foi uma reunião que encheu o meu coração de expectativas. Eu saí de lá sonhando, nós ficamos conversando 2 horas de forma ininterrupta, apresentei várias possibilidades de ideias, de sugestões para serem aplicadas dentro do Poder Executivo, né? Ouvi bastante com muitas ideias boas para a nossa cidade. Infelizmente, aquele encontro ficou apenas na teoria. Não houve ações práticas nesse sentido, né? E por isso que a gente vive o nosso dia a dia como cidadão friburguense, em que as pessoas estão desestimuladas, estão sem esperança, sem expectativa de que vai haver uma mudança. Porque, se a gente observar bem, infelizmente, o atual cenário municipal está muito pior do que os anteriores, né? E eu cito aqui, por exemplo, algo que tem gerado muito sofrimento para a população de Nova Friburgo, mas especialmente portadores de diabetes. Vou citar algo aqui que, no meu ponto de vista, é inaceitável dentro de uma administração pública. No dia 24 de janeiro desse ano, foi publicado no site da Prefeitura que iria comprar, em caráter emergencial, os insumos para o tratamento de diabetes. Essa mesma informação foi noticiada por diversos meios de comunicação.
E aí foram-se passando alguns meses, havendo a necessidade das pessoas, os mesmos não foram comprados. Vale lembrar que existe a Lei Federal 11.347, no artigo 1º, que diz que é obrigação do poder público distribuir gratuitamente os medicamentos e insumos para o tratamento e controle de diabetes. A portaria 2.583 do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei 11.347, elenca todos os medicamentos e insumos. Artigo 1º, inciso 2º, apresenta 3 insumos que devem ser fornecidos gratuitamente pelo poder público. São eles: seringas, tiras de glicemia e lancetas. Pois bem, em meados de janeiro, o município assumiu o compromisso de comprar em caráter emergencial para atender as 23 unidades de saúde. Sabe quanto que eles foram fazer o empenho? 5 de junho. Eu tenho os documentos em mãos que mostram isso. 5 de junho. Sabe quanto que foram fazer o empenho? Dia 7 de agosto. Chegou em meados de setembro. Aí eu fiz o requerimento de informação dentro da minha atividade parlamentar, requerendo documentos relativos aos processos de aquisição de medicamentos e insumos para o diabetes. Recebi a informação de que o estoque de lancetas de janeiro a setembro estava completamente zerado. Tiras de glicemia de janeiro a agosto não tinha uma unidade sequer. Tira de glicemia praticamente todo o decorrer do ano 2017 sem uma unidade para atender a população. Sendo que é obrigação do poder público, sendo que a verba que é disponibilizada para comprar esses insumos e medicamentos vem do governo federal, e por que não compraram? Então, é um erro gravíssimo e demonstra claramente a falta de organização, falta de compromisso e falta de gerência desse comitê gestor da saúde. Se a gente olhar o currículo de cada um, é um currículo que enche os nossos olhos, é um currículo excepcional, mas na prática não tem atendido as expectativas da nossa população. Então, assim, esse é um caso que a gente não pode admitir em hipótese alguma. Um outro caso é da Central de Materiais de Esterilização, que sempre funcionou perfeitamente na maternidade e na unidade do Hall Sertã. Faltavam 2 elementos para o seu funcionamento, que são eles: integrador químico e indicador biológico, segundo a RDC 15, os artigos 96 e 98. Esses 2 elementos têm que ser utilizados no processo de esterilização. Você acredita, Zuri, que até a presente data não compraram nenhum desses 2 elementos? É por isso que um grupo de médicos se uniu e apresentou uma denúncia no Ministério Público, no Conselho Regional de Medicina, porque estavam faltando esses elementos. Aí a Vigilância Sanitária Estadual foi até a Central de Esterilização do Hall Sertã e a interditou no dia 9 de junho. 9 de junho. No dia 10 de agosto, ou seja, cerca de 60 dias depois, foi assinado o contrato de terceirização pelo valor de R$ 780 mil com a empresa Biox do Rio de Janeiro. Está lá assinado pelo prefeito Renato Bravo. Levou 2 meses. Fiz um requerimento de informação querendo saber o porquê que a gestão pública não atendeu às exigências da Vigilância Sanitária Estadual. E eles argumentaram que estava faltando recursos. Como assim que estava faltando recursos? Terceirizou por R$ 780 mil, incluindo a unidade da maternidade que estava funcionando adequadamente, perfeitamente. E aí surge uma série de interrogativas na nossa mente. Uma vez que a obra agora foi realizada, segundo informações que a própria diretora do Hospital Municipal, ela confrontou o Comitê Gestor da Saúde para abrir a central de esterilização, porque é um clamor de todos os médicos. Pode perguntar a todos os médicos que atuam no Hall Sertã, eles falam que não tem condições de uma outra empresa prestar o serviço, porque precisa, às vezes, em caráter emergencial, do material esterilizado. Alguns materiais que vêm do Rio de Janeiro foram encontrados até sangue, e outros tipos de contaminação. Então, assim, o serviço já não tem sido executado como deveria. E fui informado que, para fazer as obras de adequação do espaço físico e das instalações, gastaram em torno de R$ 20 mil.
E essa obra daria para ficar pronta em 2 semanas, se fizesse no ritmo acelerado, e no máximo em 1 mês. E olha só que loucura. Olha como que a gente não consegue entender o porquê que o Executivo Municipal fez isso. E aí, Zuri, sendo muito sincero para a população de Nova Friburgo, faz com que a gente desconfie, faz com que a gente tenha suspeita de que esse dinheiro tenha ido para o bolso de alguém. Porque teve 2 meses para fazer as obras de adequação e não fizeram, optaram em terceirizar por R$780 mil, ao invés de gastar cerca de R$20 mil para fazer uma obra. Só para termos uma ideia, só de transporte mensalmente, está dentro da planilha de custo da empresa Biox, que é responsável por essa terceirização, é R$19 mil. A gente paga R$19 mil por mês a essa empresa só com transporte. A gente paga R$26 mil de impostos, R$26 mil de insumos, R$2 mil de escritório, quase R$2 mil com água, luz, enfim, quase todos esses custos a gente já paga mensalmente. Só que a gestão optou em pagar isso tudo de forma duplicada, triplicada, quadruplicada, e eu não entendo por quê. Então, assim, são situações em que nos revela que a administração pública tem sido mal gerida e muito mais do que isso. Essa questão da central de materiais de esterilização, quando a gente faz uma análise criteriosa, especialmente matematicamente financeira falando, é um indício muito evidente de que esse contrato foi firmado para atender algum interesse, porque não tem outra justificativa. Todas as pessoas que atuam na parte técnica da área de saúde em Nova Friburgo foram absolutamente contrários. Dentre eles, o ex-diretor médico do Hospital Rosertan, em que ele afirmou de forma categórica, falou, olha, é um absurdo, não era para ter terceirizado, porque além de gastar um valor exorbitante que poderia ser investido em outras áreas, a gente precisa ter disponível esses materiais esterilizados em situações emergenciais. E às vezes, para ir para o Rio de Janeiro e depois voltar, vai atrasar as nossas demandas. Então, assim, esses são 2 exemplos de inúmeros outros que eu poderia ficar aqui horas e horas citando. Que é falta de gestão, falta de organização, falta até mesmo de sensibilidade. Porque você deixar um ano inteiro os portadores de diabetes sem medicamentos e insumos essenciais, e o pior, olha como que falta gestão. Quando você deixa de fazer essa ação preventiva, você acaba no futuro tendo muito mais gastos dentro da administração pública. Porque você vai tratar de situações muito mais agravantes no Hospital Municipal Rosertan. Então acaba sendo mais custoso quando o município deixa de cumprir com a sua obrigação momentânea. Vereador, nós já estamos caminhando para a reta final do nosso programa e certamente o seu retorno acontecerá em breve para que a gente possa dar continuidade a esta conversa muito interessante, muito verdadeira, muito honesta. Mas, diante deste cenário, quais são as suas expectativas para o próximo ano no que se refere à administração pública? Luria, na realidade, a gente está aguardando ansiosamente pelo posicionamento do Ministério Público, frente a inúmeras denúncias que nós apresentamos. A gente tem ciência de que eles estão trabalhando. Em algum momento, eu tenho convicção disso, que se tornará público as ações do Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal, porque do jeito que o nosso município se encontra nesse presente momento, não dá para continuar. Tem que haver uma reação, tem que haver um chamamento de responsabilidade, principalmente para o Executivo Municipal, para que as coisas se reajustem, porque senão a gente vai comemorar o bicentenário friburguense como talvez o pior momento da história de Nova Friburgo em diversas áreas. E não é isso que nós queremos. Certamente que não. Nós queremos o melhor para a nossa cidade, o melhor para a nossa população, e eu espero que 2018, sinceramente, seja muito
melhor do que foi 2017. Porque se for igual, a gente já vai estar vislumbrando um futuro muito ruim para a nossa cidade. Ainda aproveitando os minutos que nos restam, você que também é muito ligado à religião evangélica, obviamente, exercendo uma função extremamente importante no âmbito desta religião, especificamente do Evangelho Quadrangular, queremos também ouvi-lo com uma mensagem de Natal, de final de ano, uma mensagem otimista para todos aqueles que nos assistem nesse momento e certamente anseiam por votos de dias melhores, conforme você mesmo anteriormente aqui também já se manifestou dessa maneira. Então, Zuri, quero então nesse momento me dirigir a cada um dos cidadãos de Nova Friburgo para que o seu coração esteja repleto de fé, de convicções que 2018 será melhor, que a gente vai estar dando a volta por cima. E digo mais, Zuri, eu acredito muito que Nova Friburgo um dia será reconhecido nacionalmente e internacionalmente, não como o município que sofreu a maior tragédia climática já ocorrida no Brasil, mas o município que deu a volta por cima, o município que se desenvolveu em todas as áreas, em todos os aspectos, que terá referências em diversas esferas, tanto a nível nacional quanto no âmbito internacional. Então, que Deus permaneça a estar com suas mãos estendidas sobre a nossa cidade, que nesse Natal nós venhamos estar celebrando o nascimento de Cristo Jesus nos nossos corações, que nos momentos de alegrias, de tristezas, de conquistas e perdas, em todas as ocasiões, Uri e população de Nova Friburgo, que esteja nascendo no nosso interior, assim como nasceu Jesus Cristo, que nasça esperança, alegria, paz, amor, prosperidade e tudo aquilo que é pertinente ao bom comum, especialmente à coletividade da nossa população. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença, o seu pronto atendimento ao nosso convite, em função aí das razões que coloquei anteriormente, que impediram a presença do presidente da Câmara Municipal, o vereador Alexandre Cruz, a quem mais uma vez agradecemos a cordialidade, o atendimento às nossas demandas para que estivesse aqui, o que a sua agenda evidentemente impediu, mas obviamente o poder legislativo e a população de Nova Friburgo se sentem também igualmente muito bem representadas pela sua presença. Foi muito bom tê-lo aqui durante este período, até porque você, no exercício do seu mandato, tem se notabilizado pela sua coerência, pela sua firmeza, pela sua inabalável convicção das suas crenças nas mais diversas áreas. Dessa forma que conseguiremos as transformações que precisamos. É preciso que os bons exemplos se sucedam com mais frequência, para que também o eleitor, o cidadão, se sinta motivado em acreditar que, através do voto, se consegue a transformação, a mudança que precisamos. Não há outra alternativa democrática como essa. Parabéns pelo seu mandato e certamente estará conosco numa próxima oportunidade, desdobrando outras análises e outras reflexões que fazem parte deste cenário indivisível das nossas vidas, ou seja, aquelas no âmbito político, não partidário, que se reserva a cada uma das suas preferências, mas no âmbito político dependemos muito e essencialmente das medidas que são tomadas por aqueles que nos representam. Muito bom, Charles. Agora você acompanhou rapidamente aqui
a mudança de takes. Encerro definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, Santa Protetora das Causas Impossíveis, para que continue nos protegendo, abençoando, iluminando, principalmente aqueles que têm, pela delegação do nosso voto, o comprometimento de defender os interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.